Olá, saúde, força e luz. Estamos aqui com o José Luiz, na Mata do Leão, saboreando um chopp maravilhoso, um brinde. Saúde, José, saúde para vocês. Não se esqueçam que cerveja é a felicidade. Gostaria de explorar o Zé Luiz, o nosso baluarte, a nossa capacidade de lembrar, de ter vivido, né? Falar da história de Sertãozinho, eu tenho que falar do José Luiz. No teatro, nós tivemos um período terrível de perseguição. É muito moda perseguir teatro, é muito moda perseguir os artistas. E 64, Sertãozinho, eu gostaria que o José nos esclarecesse se houve isso, dessa perseguição em 64 em Sertãozinho. Olha, perseguição, e sofremos isso no corpo, no sangue e na arte, certo? Eu vou começar te falando de como eu estreiei como ator. O ano era de 1972, o Nuclearte estava, o Américo ensaiando os grupos dele, o Nuclearte ensaiando uma peça do Antônio Carlos Sofredini, chamada O Cristo Nu. A gente ensaiava depois das 10 da noite, porque todo mundo estudava, a gente era jovem. E eu fazia a técnica, o som, com uma vitrolinha no chão de disco de vinil, aquela coisa toda. Dentro da nossa montagem eram 30 pessoas em cena, e o Bré Gilberto era o diretor. Ele foi a São Paulo 3 dias antes da estreia da peça no festival, era sempre no mês de agosto, para buscar os figurinos, que eram malhas cor da pele. Nós recebemos a visita do comissionado de menor, houve uma denúncia, e a gente estava já sem censura, porque a peça, como que era? Quando você ia montar um espetáculo, você mandava o texto, 3 cópias, para Brasília, mesmo nós no Teatro Amador. Voltava o texto com os cortes. Isso eu tenho tudo para mostrar. Se de um dia você quiser, a gente mostra. Os textos vinham cortados, a gente montava o espetáculo, marcava o dia. Então, era o festival. Vinham 3 censores de Brasília, ficavam aqui em Sertãozinho, assistiam a peça com o texto na mão. Você não podia usar nenhuma roupa verde e amarela. Aquele texto que estava cortado tinha que ser respeitado, certo? Então não vem falar que não teve censura não, porque teve. E dentro do Cristo Nu, nós fomos, eles fizeram uma denúncia, né? O Cristo Nu, porque aparecia realmente um Cristo nu, que era um ator negro, Cidercino Rodrigues, que fazia, tinha até um slide dele projetado, que quem fez foi a Fúvia Gonçalves, que era nossa professora aqui de desenho, e que é uma artista conhecida mundialmente. E aí baixou lá o comissionado de menor, o juizado de menor, e cortou todos os menores da peça. Só eram 8 atores com texto. E nessa eu estreiei. E o Bré estava lá, quando o Bré chegou no dia, mudou tudo, estamos assim, não somos só nós nesse festival. O Américo teve peças bloqueadas. Então era uma coisa maluca, certo? Você mandava, o texto vinha cortado, aí eles assistiam, discutiam com você. O Américo tem uma peça que se chama Onde Vai Juliano, que ela foi cortada e censurada em todo o território nacional. Nós fomos montar isso depois, no ano de 1986, 87, que eu e o Américo fomos fazer esse espetáculo. E o pessoal de teatro era muito perseguido, certo? No teatro profissional não preciso nem te falar, certo? Eu lembro muito bem que o Plínio Marcos era muito grande, Plínio Marcos, né? Se a gente falar de Roda Viva, Marília Pêra, que foi presa, quer dizer, o teatro realmente, o teatro e o cinema foram todos perseguidos e muito. E, obviamente, Nelson Rodrigues, então, você não podia nem pensar em falar, né? Aí, de repente, com a abertura política, tudo isso veio, graças a Deus, voltou tudo, né? E eu espero que, sabe, o teatro é linguagem universal, e o teatro vai lá quem quer assistir, né? Eu sinto muito, mas a censura foi uma coisa violenta, né? E não foi só no teatro, né?
E não foi só no teatro. Foi na música, foi no cinema, nas artes plásticas. E hoje, quando a gente vê alguém falando que tal exposição não pode acontecer, se a gente pegar agora mesmo, me desculpa falar disso, mas tem um filme na Netflix que chama Lindinha, que, se não me engano, é um filme francês, que agora, sabe, nas redes sociais, a própria nossa ministra lá, da família, querem que tire do ar o filme, porque... pera um pouquinho. Sabe? Então, a censura, eu acho tudo bem. Eu vou ver o que eu quero. O que eu não quero, eu não vou. Agora, ninguém tem o direito de dizer o que eu posso querer ver e o que eu não quero ver. Então, não adianta falar que não teve censura. A gente tem o certificado. Não sei se você lembra bem, a televisão, antes dos programas, aparecia lá, né? Este programa foi liberado e aquele certificado. Nós temos aqui o certificado de todas as peças. Quer prova maior? E eu, quando dava aula de ética, levei tudo isso para meus alunos verem. Então, existiu. Não adianta falar que não existiu. E temos agora que ter um milímetro de tudo para que isso não volte, né? Porque eu tenho uma coisa, Egídio. Em toda a história da humanidade, você é professor de história, você sabe disso. A única coisa que sobrevive, desde a época da caverna, é o que o homem produziu no campo da cultura e da arte. Vamos voltar na Grécia. É legal falar da Grécia, né? O berço da democracia. Mas o que eu conheço da Grécia? O que os grandes tragedistas, os Sófocles da vida, os Eurípides, o Homero, o que eles escreveram. Eu vou na Idade Média, o que sobra da Idade Média, o que foi escrito, o que foi feito, certo? Hoje eu ando em Roma, eu vejo, eu sei daquilo. Tem uma peça do Américo que fala assim, né? A história é a história dos que vivem para contar, aqueles que morreram não têm história. Então, a única coisa que fica é o que se produziu no campo da cultura e da arte. Agora, obviamente que isso incomoda a tudo e a todos, né? Incomoda demais, certo? Eu acho que censura é individual. Tem coisa que eu não vejo. Não quero ver, não vou. Mas não dou o direito de ninguém chegar e dizer, isso você não pode ver. Ora, os valores dele não são os meus. E o teatro aqui sofreu muito. Muito, muito, muito. Eu acho que o problema da censura, primeiro, é que a pessoa que censura não entende nada de arte. Porque se ele entende das questões de arte, ele não vai censurar uma coisa. Olha, você falou uma coisa maravilhosa. Dentro do meio teatral existe não foi piada não, isso aconteceu, tá? Um grupo de São Paulo montou Édipo Rei, do Sófocles, certo? A censura mandou uma intimação, o censor foi até o grupo ensaiando, intimando Sófocles, que ele tinha que estar em Brasília daí 3 dias para prestar depoimento. O Sófocles viveu 7 séculos antes de Cristo. Ia ser preso, o elemento. O elemento. Ele queria que ele fosse depor em Brasília? Pera um pouquinho, né? É engraçado. Não, isso dentro do meio teatral. E é verdade isso não é piada. Eu tive o prazer de ouvir um professor que traduzia as peças do Dostoiévski, dizendo que a censura invadiu a casa dele e que levou um livro de arte chamada cubismo, por causa do Picasso, achando que era de Cuba. Né? Isso. Então, obrigado, José. Amanhã a gente volta para falar mais e um pouco mais de cerveja, José.